Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Graça e paz aos irmãos aqui presentes, aos irmãos também pelo YouTube. Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão, a mais uma mensagem da graça de Deus. Se você ainda não é inscrito, esse é o nosso canal, Elcio Jesus /MGV. Se inscreva e ative o sino das notificações. Esse é o tema: doutrina, coisas agradáveis e fábulas. Esse é o tema: doutrina, coisas agradáveis e fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Disse Paulo lá no seu tempo, lá na igreja primitiva: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, ou suas próprias concupiscências, né? Dependendo da tradução. Queridos, Paulo estava falando que no futuro dele, no futuro de Paulo, não é no nosso futuro, tá? Que no futuro de Paulo haveria um tempo em que as pessoas não iriam suportar a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, iria juntar para si mestres segundo os seus próprios desejos. O que nós entendemos aqui nas entrelinhas, no que Paulo estava falando, é que nem sempre a sã doutrina serão ou é uma coisa agradável para você. A sã doutrina, ela não é uma coisa agradável para mim, para minha natureza humana, porque a sã doutrina não é o que eu quero ouvir, é o que eu preciso ouvir. A sã doutrina é o que eu necessito para aprender acerca de Cristo, acerca de Deus e acerca da sua obra. Então, nem sempre as pessoas terão prazer em ouvir a sã doutrina, porque nem todos irão suportar. E o que é algo que você não pode suportar? Algo que você não compreende, algo que você não entende, algo que você não administra, não digere bem. É algo que te traz, sabe, algum tipo de incômodo, que te tira da tua zona de conforto. A sã doutrina é isso. Por que a sã doutrina é isso? Porque a sã doutrina nos arrancou do conforto, entre aspas, da religião que nós estávamos vivendo. Porque a tradição religiosa, seja ela qual for, a princípio, ela te proporciona um certo conforto, não é isso? Quando você foi para a igreja a primeira vez, levantou a mão lá, aceitou Jesus, passou um tempo, aí você se tornou lá um cantor lá, um pregador. Naquele período, naquele time, naquele tempo, aquilo te trouxe um certo conforto. Tanto é que você estava lá, você queria ficar lá. Então ela te trouxe um certo conforto. Só que a sã doutrina veio trazendo agora uma revelação de tudo aquilo que nós estávamos acostumados a ouvir. E naturalmente essa revelação chocou com alguns princípios religiosos que nós tínhamos, da nossa base religiosa. Então a sã doutrina, ela veio para nos confrontar, dizer, mostrar que nós estávamos equivocados, que muita coisa que foi passado para nós como verdade, na verdade é um engano, é uma interpretação deturpada das Escrituras. Então nem todo mundo está pronto para ouvir essa doutrina. As pessoas não têm prazer na sã doutrina.
Eu estava em um comentário em uma rede social, onde um jovem fez uma publicação, e eu coloquei um comentário e coloquei um texto. Aí um religioso foi lá e disse assim, naturalmente rejeitando o meu comentário bíblico, ele disse assim, me marcou e ele disse, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Aí eu falei, vou fazer o quê? Se eu coloquei justamente o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus fala, mas ele, na mente dele, o que a Bíblia diz para ele tem outro significado, é outro entendimento. Então a sã doutrina, a palavra pura, saudável, sã quer dizer saudável, boa, a boa palavra, o evangelho, boa notícia, ele não aceita. Então ele prefere ficar com o entendimento bíblico e não com a revelação da sã doutrina. Então Paulo diz, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Então, queridos, o que as pessoas naturalmente querem hoje é ouvir coisas agradáveis. Se eu tivesse esta capacidade de colocar dentro de um estádio de futebol 30 mil pessoas, 50 mil pessoas, para ouvir o que eu prego, eu tenho certeza, só se fosse um milagre de Deus, mas se fosse depender só do conhecimento bíblico, da pregação que eu falo, eu tenho certeza que antes da metade da reunião, se tivesse lá para me ouvir, seria 5%. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir a palavra. As pessoas não querem ouvir a sã doutrina. As pessoas querem ouvir coisas agradáveis. Se eu chegar em um estádio e disser assim, Jesus na cruz, está escrito, né? Jesus na cruz consumou uma eterna redenção para a sua vida. Ele pagou o preço. O pecado não tem domínio sobre a sua vida. As pessoas... Aí eu ficar, né? Como assim? Como ele pagou o preço se eu estou em dívida? Como assim não estou em pecado se ontem mesmo eu enganei Joaquim da mercearia? Porque as pessoas não entendem. Agora, se eu chegar, você que veio aqui nesse dia, nessa manhã, minhas ovelhinhas, levanta aí a tua mão e receba a promessa da casa própria. Coisas agradáveis, é isso que as pessoas querem ouvir. Ajuntarão para si mestres, pastores, doutores, profetas, apóstolos, para ouvir o quê? Coisas agradáveis. Se o Senhor pregar coisa agradável, eu fico. Se o Senhor pregar sã doutrina, eu não vou suportar. Porque a sã doutrina vai me confrontar. A sã doutrina vai dizer que eu errei. A sã doutrina vai mandar eu viver em santidade. A sã doutrina vai dizer que não depende das minhas obras, mas depende da obra dele. A sã doutrina não me exalta. Eu sou o pastor aqui, o apóstolo. Não, a sã doutrina me diminui e ele cresce. A sã doutrina nos iguala. Ninguém aqui é especial, ninguém é melhor do que ninguém. Aqui não tem superior, aqui não tem um mais salvo e outro menos salvo. Aqui existem pessoas que têm dons diferentes e um conhece um pouquinho mais do que o outro. Mas diante de Deus Pai, todos nós somos filhos. Mas no sistema religioso, não. Tem classificação de membro, cadeiras específicas para membros, lugar de ungido, lugar santo, instrumento que não é qualquer membro que pode tocar a mão porque pode sair fogo. A sã doutrina não diz isso. A sã doutrina revela o caráter de Cristo, manifesta o poder de Deus e nos coloca como filhos, irmãos, totalmente dependentes da graça do Pai. E aí Paulo disse, vai vir o tempo, eles não vão suportar a sã doutrina, mas tendo desejo de ouvir coisas agradáveis, eles vão juntar para si mesmo mestres, segundo o que deseja o coração deles, né? Então, queridos, as pessoas vão em um lugar, não, esse aqui não, eu vou naquele outro. Não, aquele ali me chateou, eu vou no outro.
Ah, não, esse aqui não. Esse aqui eu até cooperava, mas esse aqui eu não coopero não, vou cooperar no outro. Aí começa. E o pior é que isso acontece até em graça, viu? Porque as pessoas acabam esquecendo um pouco do evangelho e se apegando ao personagem. Queridos, eu já falei várias vezes, vou falar novamente. Eu não sou papagaio, eu não prego imitando o irmão A, o irmão B, o irmão C. Eu prego do meu jeito. No sistema religioso, eu pregava assim. O que mudou em mim foi só o conhecimento da palavra. Mas é claro que hoje eu não tenho mais. Mas eu acho que eu tenho algum irmão aí que tem um DVD de quando eu pregava. Se você quiser, eu consigo. Há 20 anos atrás, como era que eu pregava. Afinal de contas, minha esposa me assistiu pregando. Foi por isso que ela se apaixonou através de um DVD. Então eu sempre fui essa pessoa assim, espontânea, sisudo, falar assim. Eu sempre fui assim. O que mudou, na verdade, foi o conhecimento, né? E aí hoje eu prego com aquilo que eu conheço em graça. Mas eu não posso mudar o jeito de pregar para agradar A mais B. Não, eu vou pregar igual aquele irmão que prega a graça. Ele prega assim, prega assado. Não, é o jeito dele. Eu não vou copiar ele para te agradar, me seguir aqui no canal. Não, irmão, mas ele prega assim. É por isso que o irmão tem mais seguidores do que o irmão. E quem disse que eu estou disputando seguidor com ninguém? Ô irmão Elcio, tu viu aquele irmão que tem não sei quantos seguidores e o irmão não tem? Eu falei, e daí? Eu não vivo para isso, irmão. Eu tenho o meu jeito. Cada um tem o seu jeito. Então, irmãos, o importante é o que nós estamos pregando. Eu falo isso para você não se apegar ao personagem. Teve um irmão que congregava conosco, ele disse assim: irmão, eu saí do sistema religioso e me colocaram para assistir um vídeo do irmão lá do Rio. Eu não gostei. Quando eu assisti, eu falei: sai fora, ô. Caiu alguma coisa aí? Ah, sim. Obrigado. Aí eu falei: não. Aí ele falou: não, eu vou seguir esse povo. Nada com esse pregador fala. Aí ele veio numa reunião aqui que convidaram. Quando ele chegou aqui, ele disse: meu irmão, eu me apaixonei pela forma que você prega, eu quero ficar aqui. E agora? Que foi que eu ia falar o que para ele? Ah, meu irmão, não, eu falei para ele: deixa eu te falar uma coisa. Você teve uma má impressão da forma que a pessoa se expressou, mas presta atenção quando você ouvir na mensagem e não no personagem, tá? Porque talvez você tenha se afeiçoado à minha pessoa como eu preguei, mas talvez eu possa falar uma coisa que está fora do contexto da graça. E aí, você vai aceitar porque você gostou do pregador? Então não faça isso. Ele: não, hoje eu entendo de forma diferente e eu absorvo a mensagem, não a característica da pessoa. Eu falei: então faça isso para você não se apegar a um personagem. E o que acontece hoje em dia, irmãos, é que muitas pessoas estão indo atrás de pregadores para ouvir coisas agradáveis por causa da pessoa. Ô irmão, aquele pastor é tão simpático, ele é tão carismático. Querido, eu não quero carisma, eu quero verdade. Eu quero a verdade. Eu não quero saber, eu quero a verdade. Eu quero ouvir o evangelho. Tá? Eu quero ouvir a pregação da palavra, eu quero ouvir o evangelho. É claro que você não vai querer ficar ouvindo uma pessoa ignorante, intolerante. É o que eu falei aqui já algumas vezes. É exagero algumas pessoas pregar graça, ficar chamando outro de burro, porque não entendeu, tentando se justificar porque eu não estudei muito e eu sou mestre. É complicado isso. Eu não concordo com isso. Então vamos baixar nossa bola, porque nós temos o que temos pela graça do Pai, não é? Né? Então não é bom dessa forma. Então seja humilde, prega o evangelho com a força que Deus te deu, com o entendimento da graça, e ponto final. Para quê? Para que as pessoas não venham se ajuntar para ouvir coisas agradáveis, segundo os seus próprios desejos. Era isso que estava acontecendo. 4:4. E não somente isso, olha que interessante. Não somente isso, eles não queriam apenas coisas agradáveis, mas também desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão às fábulas. Então, observe que o que Paulo estava falando era muito sério. Eles tinham comichão nos ouvidos, eles não queriam ouvir a sã doutrina, a palavra da graça de Deus. E além de não ouvirem a sã doutrina e quererem, ouvir coisas agradáveis,
Eles deixavam a verdade e voltarão às fábulas. Se eles se voltaram para as fábulas, era um sinal que eles já tinham vivido as fábulas anteriormente em suas vidas. Veja bem, fábulas judaicas, também conhecidas, são histórias tradicionais que transmitem valores e ensinamentos culturais e religiosos dentro do judaísmo ao longo da história. As fábulas, exploram tema como justiça, sabedoria, relação entre homem e Deus e a importância da comunidade. Então, você percebe que as fábulas judaicas aparentemente não eram coisas erradas, tá bom? As fábulas não eram coisas erradas. Característica das fábulas judaicas. As fábulas judaicas geralmente apresentam uma lição moral que podem ser explicada ou explícita ou implícita, como usada como valores principais e comportamentais. Personagens e situações. Estou lendo rápido aqui para a gente não se prender muito. Os personagens podem ser, dentro das fábulas, né? Dentro das fábulas. Os personagens podem ser animais. Isso te lembra alguma coisa? A serpente no jardim. Isso é uma fábula judaica, tá, irmão? Isso é fábula judaica. Tá? Então, os personagens e situações podem ser animais, a mula falando com Balaão. Irmão Elcio, mas está na Bíblia que a mula falou com Balaão. A mula falou com Balaão ou Balaão ouviu a mula falando em voz humana? Irmão, aí confundiu tudo. Não confundiu. Uma coisa é aparecer um jegue aqui. Eu não sou jegue não, tá, gente? Uma coisa é aparecer um animal e o animal falar. Bebê, bababá, bababá, todo mundo ouvir. E outra coisa é você ouvir um animal falando com você. Ali aconteceu uma situação, um fenômeno específico, onde o profeta foi rebelde e ele ouviu a mula falando com voz humana repreendendo ele. Não é que a mula falou, é que ele ouviu. É como alguma pessoa que ouve vozes. Eu ouvi uma voz. Ouviu a voz de quem? Defina a voz que você ouviu. É como se você ouvisse um som de um vento, ou como se você ouvisse um som de uma cachoeira. Cadê a cachoeira? Eu não estou vendo, mas tem uma cachoeira caindo aí. Entendeu? Então eu preciso entender isso, que quando fala da serpente falando lá no Éden, isso é uma fábula. Existiam outras fábulas dentro do judaísmo, como por exemplo a fábula que João Batista, ele diz assim: raça de víbora. Aquilo ele está usando uma força de expressão, usando um exemplo, uma hipérbole, né? Se referindo a uma malícia humana. Ele estava falando de pessoas, ele não estava falando com cobras, né? Aquilo era uma questão cultural, religiosa deles, não tem nada a ver com o evangelho. Então, personagens e situações, os personagens podem ser animais, pessoas comuns, ou personagens bíblicos, ou figuras mitológicas. As fábulas judaicas tinham isso, e as pessoas estavam deixando a sã doutrina, as pessoas estavam querendo ouvir coisas agradáveis e também voltando às fábulas. Som. Não, aparentemente está carregado, mas enfim, voltamos. Deu uma pane aqui no meu microfone. Então, queridos, as pessoas estavam voltando às fábulas, às histórias, aos contos judaicos. Ô irmão Elcio, e o perigo disso era o quê? Era justamente eles deixarem o objetivo principal, que era a sã doutrina.
Eles estavam voltando a se relacionar ou a se preocupar com histórias do judaísmo, as mitologias. Olha lá, diz assim também, ó, situações reais e imaginárias com elementos sobrenaturais ou mágicos. Então isso era fábulas, que a princípio traziam uma educação cultural, mas eram através de mitologia, lendas populares, histórias religiosas, adaptações de diferentes textos para as comunidades. Então isso tudo, amado, naturalmente na época de Paulo, atrapalhava o desenvolvimento do Evangelho. Por quê? Porque Paulo recebeu de Deus a incumbência de pregar o Evangelho. Só que quando Paulo ia pregando o Evangelho, algumas pessoas resistiam a essa doutrina e começavam a trazer essas coisas para a comunidade. Agora imagine, Paulo chegava lá, fundava uma igreja em graça, pregava a graça, os irmãos eram tudo edificados. Quando Paulo dava as costas, chegavam os irmãos contando fábula, mitologia. Por exemplo, eu estou pregando aqui o Evangelho da Graça, nós que estamos aqui ministramos a graça. Aí o irmão Elcio inventa aqui de trazer um irmão de outro lugar que também prega, mas gosta de contar muita história. Aí o abençoado vem pregar, e aí ele fica lá preso lá, porque a mula que falou com não sei quem, porque a serpente não sei de quê. Isso acaba roubando a tua atenção daquilo que é fundamental, que é o Evangelho. É como essas igrejas que traz alguém para dar um testemunho das experiências que ele viveu lá na feitiçaria, e toma 2 horas do tempo contando um testemunho pessoal. Porque lá ele matou não sei quanto, porque lá ele fez isso, aquilo. Isso é história religiosa. Eu não quero ouvir história religiosa, mas é isso aqui, ó. Isso mantém a igreja assim, ó. Ô irmão, quem não já ouviu isso? Quem não gostou disso? Ei irmão, hoje vai vir um pregador de fora, ele vai dar um testemunho fora. A semana toda tinha culto, o crente não pisou lá na chamada igreja. No dia que o homem veio dar um testemunho, a igreja lotou. Aí o pastor viu. Rapaz, eu preguei a semana toda, a irmã não veio pro culto. No dia que o irmão veio dar o testemunho, a irmã veio, o dízimo entrou, as cooperações aumentaram. O que é que o pastor vai fazer? Continuar alimentando isso. Ei irmão, mês que vem nós vamos ter aqui um ex-bruxo. Aí vem as fábulas. Não, porque quando eu era da religião A, porque eu entregava lá o despacho, porque isso, mas Jesus me tirou daquele lugar, e não sei o que. Fábulas, histórias religiosas. Paulo chamava isso de doutrinas de demônios, contos, mitologia, porque é muita mentira no meio, né? Isso edifica quem, irmão? Ninguém. Só alimenta o ego do pregador, daquele que está dando testemunho, e mantém a igreja cativa, presa, sem conhecimento, sem sabedoria. Porque ao invés da igreja estar aprendendo, a igreja está se envolvendo com fábulas. Existem diferentes tipos de fábula judaica, diferentes tipos, como contos populares, histórias religiosas. Olha, é claro que a gente não vai entrar nisso aqui. Contos populares, era cultural deles. No Brasil nós temos, né, a história da... Me lembram aí? Saci Pererê. Tem outro? Mula sem cabeça, caipora, lobisomem, bebê, bababá, entendeu? Então imagine, hein? Lobisomem já havia, pronto. Agora imagine vocês reunidos aqui com o irmão Elcio. O irmão Elcio, ao invés de pregar o Evangelho, vai contar a história de lobisomem. O irmão Giovanni vai contar a história aqui do lobisomem que pegou ele. Não, irmão, não é isso. Ninguém quer saber se o irmão foi pego pelo lobisomem. Não, né? Não. Se o irmão se perdeu lá, que a tal da caipora pegou. Não, isso é conto. Isso é... Cadê? Meu irmão passou aí, não foi? Meu irmão mesmo, Everton. Everton passou aí, deixou um negócio pra mim aqui. Everton, um dia, ele foi caçar. Vou contar aqui uma fábula. Everton, ô irmão, tá falando e vai contar a fábula? Everton foi caçar. Ele e um colega dele. Chegou dentro da mata, a mata muito fechada, se perderam. Aí passou a manhã toda na mata. Quando chegaram com o olho desse tamanho. Foi o quê? A caipora pegou a gente.
A caipora pegou você? Foi, porque lá conta muito isso. A caipora enfeitiçou a gente. Ah, foi? Enfeitiçou? Foi. E aí? Ah, a gente entrou num caminho que a gente conhecia e se perdeu, e foi uma luta para sair daquela mata. E chegaram desesperados, gente. Todo mundo acredita nessa história. Só que de fato a mata era uma mata fechada, que você entrava para um lado e se perdia mesmo. Tinha vezes que ia sair em outra fazenda. Mas o povo bota isso na mente e acontece e atribui o quê? Aos mitos, aos contos populares, às coisas. Você começa a imaginar e a sua imaginação acaba virando visão. Eu via muito o tal da minha avó. Eu ia jogar futebol no campo do vizinho, longe, e voltava tarde. Minha avó dizia, cuidado com a arma penada. A arma penada, minha avó? Você passou de 6 horas na rua, e você sabe que no interior, lugar que não tem energia, 6 horas já está tudo escuro, né? 6 horas no horário velho, como diz o ditado, né? E aí eu ia jogar futebol, voltava 6h40, 6h50, passava dentro de uma roça de cacau, e o coração já estava assim, ó, tutu, lembrando da minha avó, a alma penada. Meus irmãos, quando eu ia chegando na porta de casa, o coração em tempo de sair pela boca, um medo terrível. Quando eu olhava para a porteira, para abrir a porteira, para chegar, para ver minha velhinha, não tinha nem energia naquela época, candeeiro aceso. Quando eu olhava para o portão, tá uma mulher toda vestida de branco assim, ó. Eu via, corria minha avó. Tem um negócio ali, minha avó chegava, abria, não tinha ninguém. Eu te falei, a alma penada vai te pegar. Se alimenta isso, fábulas, contos. E o povo não queria ouvir a sã doutrina, queria ouvir fábulas. Isso eu estou falando de fábulas cultural, né? E as fábulas religiosas, que são as piores. É porque o demônio pegou lá ele, e ele expulsou o demônio, e o demônio saiu assim com a mão para trás. Você assistiu muito o filme de Rose, né? Emily Rose. Um dia eu fui chamado para expulsar um demônio. Aí tá a mulher em cima da cama com as mãos para cima assim, ó. E vi um crente, jogava óleo, jogava água gelada, jogava isso, e nada do demônio sair. E eu era eu era fogo puro. Eu fazia assim, ó, soprava e o demônio gritava, botava a mão, queima Jesus. Aí eu cheguei nesse dia, tá aquela mulher lá em cima da cama com aquelas mãos para trás. Fábula, agora fábula religiosa. Sai capeta, sai diabo, sai demônio. E o demônio não saiu. Aí eu saí assim e disse, meu Deus do céu, já expulsei 1, 2, 3, 4, já aconteceu também. E por que esse demônio não sai? Aí na minha mente, fábula religiosa, já sei. É Legião, Brasil. É Legião, Brasil. Cheguei, Brasil. Cheguei, Brasil. É Legião, por isso que não saiu ainda. Eu já invoquei um, não saiu. Invoquei outro, não saiu. Então é Legião. E agora o que é que eu faço? Aí a irmã falou... Nunca me esqueço dessa irmã. A irmã chegou com um celularzinho daquele da Nokia, antigo. E irmão Elcio, tu não conseguiu não? Eu vou ligar pro pastor da igreja, não sei da onde aqui, pra tirar. E tu conhece o pastor, era de lá mesmo. Aí ligou, tu conhece. Aí ligou o pastor por telefone. Eu digo, não acredito. Eu não acredito que eu não expulsei ao vivo, o pastor vai expulsar por telefone? Aí o pastor botou no viva voz e botou na cara da endemoniada. E a endemoniada... E o pastor, sai, em nome de Jesus, sai. Aí o capeta caiu. Oh, glória a Deus, quando a gente foi nas costas, o capeta de novo. Aí botou de novo o celular. Isso é verdade, viu, gente? Foi aqui na Santa Bárbara, aqui em cima. Sai, aí o capeta não saiu mais. Aí quando o capeta não saiu, eu parei um pouquinho assim, chamei o marido da endemoniada. Ô, vem cá. Ele todo grandão, mas com medo, medroso. Eu falei, vem cá, tu é crente? Ele disse não. Eu falei, vem cá. Vocês têm alguma situação aí mal resolvida? Eu já fui logo na psicologia, né? Que eu não sou bêbado. Aí ele, rapaz, ela tá chateada comigo aí, depois que ela descobriu que eu traí. Falei, Aí eu comecei a descobrir o demônio. Isso estava no sistema religioso. Eu comecei a descobrir o demônio. Ela te traiu? Foi, irmão. E ela é braba, meu irmão. Pegou faca pra mim. Eu falei, foi? Tu traiu ela, te pegou faca? Foi. E aí depois disso, meu irmão, ela ficou encapetada aí.
chamei, rapaz, se conserte, rapaz. Tu tá traindo a sua esposa, tá deixando a tua mulher perturbada. Conversamos, eu fiz ali o papel de apaziguador. Cadê o demônio? Sumiu. Eu falei, eu botando tanta força para expulsar o demônio, só faltava pegar no cabelo da mulher e jogar. Não sai. As mentes das pessoas corrompidas, fábula. E se eu alimento aquilo, sai capeta, sai demônio. Aí que o tal do bicho se manifesta, a carne. Fábulas. E as pessoas estavam voltando às fábulas ao invés de viverem o Evangelho. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Olha lá, terminei aqui. Lá. Uma fábula que destaca a importância do comportamento em relação à responsabilidade e ao amor pela família. Até isso havia fábulas também. Lenda dos 36 justos, também era uma fábula judaica. Uma lenda que fala sobre a importância da justiça e da bondade social. Era uma fábula também. Quer dizer, eram coisas que não eram o Evangelho. Eram coisas até positivas dentro daquela sociedade, mas não era o Evangelho. Então a igreja hoje em dia, ao invés de pararem para ensinar o Evangelho, estão contando fábulas sociais, contando história. Não, porque irmão, porque tal, não. Hoje tem uma fábula dentro da igreja, uma fábula bem conhecida, chamada Encontro de Casais. É uma fábula. É uma fábula. Paulo tratava isso como uma fábula, a ponto dele ter mandado uma única carta, porque não é doutrina, no capítulo 7 de Coríntios, dizendo, rapaz, você não conhece o direito de marido e mulher não, é? É sério que eu preciso parar o meu ministério, dizendo Paulo, para ensinar vocês sobre casamento? Aquilo era uma fábula, era uma situação social, era uma coisa que eles tinham que se resolver. Paulo disse, vocês, aí dentro da cultura do judaísmo, vocês não entendem que o corpo da mulher pertence ao marido e do marido pertence à mulher, que vocês são uma só carne. Eu preciso pregar isso. Paulo teve que parar a doutrina para explicar sobre o casamento. Isso é uma fábula hoje em dia. Culto do casal, culto do casamento. Que é isso, irmão? Ah, irmão, mas não é pecado ouvir uma palestra sobre casamento? Não, não é pecado. Não é errado. O erro está em trazer isso para chamar da igreja e transformar isso em um culto e dizer que tem a ver com Deus, com espiritualidade. Não, irmão. Eu, por exemplo, eu poderia falar sobre casamento até dentro de um candomblé. Você, com um exemplo de família, pedagogo, assistente social, você pode falar das suas experiências dentro de uma empresa, dentro de um colégio. Aí, e se eu falar para a igreja é errado? Não, não é errado. Desde quando você não tome o tempo e a mensagem da doutrina, falando fábulas, contando coisas que as pessoas, na verdade, vão ficar atraídas por aquilo e esquecer do principal, que é o Evangelho, a sã doutrina. Amém? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Como te roguei, eu te pedi, quando eu partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso. Paulo pedindo a Timóteo, né? Para advertires, chamar atenção, alguns, não eram todos, que não ensinassem doutrinas diversas, ou diversas doutrinas. Então Paulo, amado, ele instruiu a Timóteo, para que Timóteo cuidasse daquela comunidade em Éfeso, e chamasse a atenção, repreendesse todo tipo de ensinamento, todo tipo de doutrina diversa ou diferente, que não fosse a sã doutrina. Porque o zelo que Paulo tinha era pela igreja, para apresentar a igreja pura e perfeita a Cristo. Não uma igreja fermentada, não uma igreja cheia de crença. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo você crê também que tem um diabo atuando na tua família. Você está ouvindo a palavra de Deus, ao mesmo tempo você crê que tem um espírito da sua tataravó que está puxando o pé do teu filho. O que é isso, gente? Isso é doutrina diversa e estranha.
Você está aqui, mas você está com a sua mente. Rapaz, mas quando eu estava lá no sistema religioso, eu tive uma experiência no monte. Tem um irmão que estava aqui, e ele disse assim: irmão Elcio, eu acredito na mensagem da graça, eu saí do sistema. Eu disse: você saiu do sistema, mas o sistema não saiu de você. Sabe por quê? Porque ele disse assim para mim: eu saí do sistema, eu estou na graça, mas irmão Elcio, eu estou desempregado. E quando eu estava no sistema eu não estava. Eu digo: sim, irmão Elcio, eu estou passando uma dificuldade financeira. E o que era que o irmão Elcio fazia? Pegava a cooperação, a gente tinha uma estrutura melhor, tinha uma motinha, botava uma cesta básica na motoca, atravessava a cidade e ia levar para ele. Pedia o Pix dele, fazia uma transferência para ele se alimentar. Ele vinha para a reunião aqui com a esposa, terminava o culto, todo mundo ia embora. Eu e Cris, a gente pegava o casal e ia almoçar no restaurante. Mas ele sempre vinha com essa conversa, que ele estava achando que lá no sistema ele trabalhava porque ele fazia jejum. Falei: a graça nunca entrou no teu coração. Aí você pergunta: cadê ele? Nem aqui, nem no sistema. Por quê? Por causa das fábulas que estavam dentro do coração dele. A mitologia religiosa estava dentro do coração dele. Então ele nunca se libertou, infelizmente. O engraçado é que passou um tempo, ele desapareceu mesmo. Passou um tempo, me ligou: tá onde, abençoado? Eu estou no hospital. Rapaz, tem tanto tempo que você não liga para mim, rapaz, o que houve com você? Você sumiu. A gente te dava todo um suporte aqui na medida do possível. Irmão, eu tô te ligando aqui porque foi a única pessoa que eu lembrei agora. Eu falei: por quê? Porque eu caí, quebrei o braço e estou aqui internado, precisando de ajuda. Minha filha, minha esposa está passando dificuldade. Eu disse: agora você lembra de mim, né, rapaz? E aí ele disse assim, aí você percebe o desaforo. Não teve nem humildade para dizer: meu irmão, eu só lembrei de você porque eu sei que você pode me ajudar. Sabe o que ele disse? Eu estava aqui passando dificuldade, veio um crente aqui me evangelizar. Eu disse para ele que eu tenho um pastor, que o meu pastor é você. Eu falei: agora eu sou seu pastor? Aí sabe o que foi, irmão, que o crente falou aqui? Eu falei: sim, diga. Ele disse assim: que pastor é esse que abandona as ovelhas no hospital? Aí eu falei: você está brincando comigo, né? Você liga para mim, precisando de uma ajuda, e ainda vem com a sua afronta dizer que eu sou um pastor que te abandonei no hospital? Ô, seu desviado! Você que sumiu, desapareceu, eu sempre preocupado com você e sua família. E o pior que no tempo que ele ligou, eu estava em dificuldade financeira também. Eu estou aqui, irmão. Eu falei: tá bom, me deu o telefone aí, tentei entrar em contato, falei, prestei minha solidariedade, minha ajuda, enfim. Aí depois, ficaram de voltar aqui outra vez, mas enfim, não voltou mais. Então você percebe, irmão, que às vezes as pessoas querem lhe cobrar algo, mas elas não têm moral para te cobrar algo, então não se sinta cobradas, sabe? Tem gente que se aproxima de você querendo te cobrar algo como se você fosse obrigado, e não é bem assim. Mas enfim, nessa hora eu fui até chamado de pastor que abandonou a ovelha. Eu falei: não vem para cá distorcer a Bíblia não, que o único que não abandonou é Jesus, tá? Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires alguns que não ensinasse doutrina diversa, voltasse essas fábulas, essas coisas. 1 Timóteo 1,4: nem se preocupassem, nem se preocupassem com fábulas ou o quê? Genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus, que se fundamenta na fé. Então, quando eu me preocupo, disse Paulo para Timóteo, para repreender aqueles que estavam trazendo fábulas e genealogias, porque as fábulas e as genealogias, os contos, as histórias, seja religiosa ou seja culturais, elas vão produzir na vida de vocês o quê? Não é isso? Um exemplo: quantos aqui acreditam em Saci Pererê? Aí
10 vai dizer não, mas um vai dizer eu acredito, irmão. Quantos aqui acreditam em lobisomem? O irmão Giovanni disse que já pegaram ele. Aí, o irmão diz, eu acredito, mas outros vão dizer, não, irmão, eu não acredito. Isso vai gerar o quê? Discussão. Isso vai gerar contenda. Um acredita, outro não acredita. É igual chegar na igreja e dizer, quantos aqui acreditam na possessão demoníaca? Aí um bocado vai dizer, eu acredito, pastor, porque o demônio me usou. Entenderam? Isso só vai gerar discussão, contenda. Vai edificar alguém? Não. Isso vai trazer o que para vocês? Aquilo ou coisas agradáveis que você quer ouvir. Porque no dia que um disser assim, irmão, eu não concordo com você com isso não, aí aquele irmão já não quer nem falar com o abençoado. Eu lembro de um irmão que quando ele começou a se reunir em graça, ele disse assim, irmão Elcio, eu vou logo lhe dizer uma coisa. Ele foi muito educado, né? Eu vou logo lhe dizer uma coisa. Eu digo, pode falar, meu irmão. Ele disse, olha, eu acredito na mensagem da graça com todo o meu coração. Só tem uma coisa, eu tenho uma objeção a fazer. Eu falei, o que, meu irmão? Ele, rapaz, quando eu oro, eu falo em língua estranha. E eu não estou convencido ainda que língua estranha na Bíblia são idiomas. Eu acredito no labachúria. E agora, o que é que o irmão Elcio vai fazer? O irmão acredita em uma fábula religiosa. Porque eu também acreditei. Mas quem tirou de mim? Foi o pastor? Foi o homem? Não. Foi a própria palavra que foi me convencendo de que aquilo ali era um uso e o costume que eu tinha por causa do ambiente que eu participava. E eu aprendi a repetir igual papagaio. E eu era o maior linguarudo da igreja, porque eu falava em tonalidades diferentes. Então, para mim foi difícil, porque eu falava as famosas línguas estranhas. Aí você me pergunta, irmão Elcio, quando tu falava a língua estranha? Porque os crentes dizem que quando você fala a língua estranha, você fala em mistério com Deus. Quando tu falava a língua estranha, tu falava o quê? O que era que acontecia dentro de você? Aí eu vou te dizer, acontecia uma coisa boa. E isso é que prende muitas pessoas. Porque quando eu falava a língua estranha, eu por ser uma pessoa muito dedicado às coisas de Deus, então eu reproduzia aquelas falas, mas com o coração voltado para Deus. Tanto é que nas minhas dúvidas eu dizia, Senhor, eu não entendi quando eu falei, eu não entendi, Senhor, mas o meu coração aqui está inclinado para o Senhor, porque eu te amo, e eu chorava. Então aquilo produzia em mim uma coisa boa, embora eu não tivesse fruto, porque eu não sabia o que eu falava. E o pior é que em um lugar que eu estava, tinha uma bendita irmã que revelava a língua estranha. E quando o irmão Elcio falava língua estranha, o irmão Elcio já ficava com medo da irmã interpretar e dizer, ei rapaz, essa língua que você está falando não é de Deus, não é do capeta. Só que essa irmã que revelava a língua estranha, eu não vou nem dizer o que ela fazia na vida dela. Deixa quieto. Pense em uma pessoa atrapalhada. Pense em uma pessoa que... pense em uma pessoa namoradeira. Aí eu cá comigo, essa pessoa tem tanta intimidade com Deus para revelar línguas estranhas e anda desse jeito, e eu esperando no Senhor, no Papai do Céu, cheio de fogo do Espírito. Aí eu tô achando que eu tô falando coisa errada e com medo dessa irmã aí, não. Aí eu largava terra, libicanta, lavassura, eita. Quando foi um dia, eu fui confrontado pela palavra. Que negócio é esse aqui? Língua estranha não é língua de anjo? Todos os anjos que apareciam para falar com as pessoas falavam na linguagem das pessoas. O anjo apareceu para Maria, falou na linguagem de Maria. O anjo não disse assim, Maria, Rabachéria. Não! O anjo falou Maria, Maria entendeu. O anjo falou José, José entendeu. O anjo falou Abraão, Abraão entendeu. O anjo falava na língua comum das pessoas. Eu falei, então tem alguma coisa errada? Eu não estou falando língua estranha de anjo de jeito nenhum.
Aí eu fui entender do fenômeno que aconteceu na rua Azusa, lá nos Estados Unidos da América, que surgiu essa praga para o mundo inteiro, de embolar a língua e entrar em êxtase e dizer que era anjo. Ah, para com isso. Cheguei para os irmãos e foi complicado, né? Porque a minha esposa já conhecia, sabia que eu era linguarudo, falava línguas estranhas. Meu irmão me conhecia, sabia que eu era pentecostal e falava língua estranha. E outros irmãos que passou a congregar conosco sabiam. E eu cheguei para os irmãos e falei: ó, gente, a partir de hoje vocês nunca mais vão ouvir o irmão Elson falar língua estranha. Como assim? Mas você não falava? Você não era um dos linguarudos da igreja? É porque engana, irmão. Aí eu passei a estudar, mostrar para os irmãos: ô, irmão, mas aí você se rebaixou. Era melhor você continuar falando língua estranha. Não. Tem que ser humilde para reconhecer, irmão. Então, Paulo disse: nem se preocupe com as fábulas ou genealogias intermináveis. Aí tem crente hoje que fica preocupado com genealogia. Ah, porque Jacó vem da genealogia de não sei de quem, porque Mardoqueu, porque Abacuque, porque não sei. Tem gente que fica somando, pega uma calculadora e vai. Como assim? Como foi que Matusalém viveu 969 anos? Meu irmão, não é para você se preocupar com isso. Isso não é evangelho. Isso não é. A Bíblia não segue um padrão cronológico. O tempo verbal, escrito é diferente do nosso. Eu particularmente, a maior ignorância que eu acho hoje nos crentes, uma das maiores, é um crente pegar a Bíblia, um crente que faz faculdade, eu vou dizer de estudados, né? Não vou dizer nem daqueles que não tem uma educação acadêmica avançada, por assim dizer, mas uma pessoa que faz faculdade, uma pessoa que faz história, geografia, uma pessoa que estuda, um estudioso, ele pegar a Bíblia e está assim, ó, e ele acreditar que a Terra só tem 7.000 anos. Porque biblicamente falando, ao pé da letra, a Terra vai fazer 7.000 anos e vai acabar o mundo. E você vê crentes estudiosos discutindo sobre isso. Como assim o dinossauro viveu há 50 milhões de anos, se a Terra só tem 6.000 anos e vai fazer 7 e vai acabar? Você sabia que tem crente que acredita nisso? Porque eles levam ao pé da letra como se o livro de Gênesis contasse a história da criação do cosmos a partir dali. E que não é uma história que foi relatada, falada. É complicado, irmão. É claro que a Terra não só tem 7.000 anos, que tem bilhões de anos. Mas enfim, aqui é outra coisa, né? Tem mais, irmão? Tá acabando aqui, tá? Vera já está me olhando ali. 1 Timóteo 1,5. Mas o fim destas coisas... Peraí. Mas o fim destas coisas... Mas o fim desta admoestação é o amor. Olha, nós lemos no versículo anterior que os contos de fábulas, genealogias, produz o quê? Discussões, não edifica ninguém. Por que é que nós estamos discutindo isso? Porque a religião trabalha em cima de genealogias e de fábulas. Isso só gera discussão. Então nós estamos discutindo um assunto porque esse tipo de assunto não edifica ninguém, não fundamenta ninguém na fé. Então o fim dessa discussão toda aqui, dessa demonstração, desse ensinamento, é o amor. Porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor que procede de um coração, de uma mente puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Toda fé fundamentada em história, em conto, em crendice, de ferradura atrás da porta, de folha de arruda, sei lá, atrás da orelha. Todo esse tipo de fé é uma fé fingida. Fé fingida. Eu vou orar aqui e você vai beber essa água. Uma fé fingida. Ah, mas eu creio. Eu sei que você crê. Mas não é uma fé autêntica. É uma fé fingida. E é isso que eles estão fazendo hoje. Comercializando o evangelho. Vendendo produto.
é óleo que foi comprado no mercado, é água orada, é lencinho, é meia, é isso, é aquilo outro, enganando as pessoas. Porque se pregar sã doutrina, as pessoas não acreditam nisso. Aí você vem me perguntar, irmão Elcio, mas isso é falta de fé sua, porque eu fiz a campanha da meia do apóstolo e eu recebi uma dádiva. Ah, você fez e recebeu uma dádiva? O apóstolo pregou para quantas pessoas? Eu não sei, talvez entre as pessoas da televisão e quem estava lá, talvez umas 50 mil pessoas. Eu falei, ah, tá. E aí você acha que não vai acontecer alguma coisa com alguém? Isso chama probabilidade. Eu falo para um grupo em massa, para um grupo de pessoas, e declaro alguma palavra positiva que pode acontecer com qualquer pessoa. Eu declaro aqui que você terá uma notícia amanhã, uma notícia que vai alegrar o teu coração. Eu estou falando que notícia é? Não, alguém pode ter uma notícia aqui, através do YouTube, que vai alegrar o coração. Então é isso que eles fazem, eles trabalham com isso. Esse é o mecanismo da religião. Fábulas, história, conto, que mantém as pessoas cativas. É uma fé fingida. 1 Timóteo 1,6, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos. Até aqui tá bom. Algumas pessoas se desviaram e se entregaram a discursos vãos. Quais são esses discursos vãos? Justamente, infelizmente, essas palestras, né, que nós ouvimos aí em nome de Jesus. São discursos sem pé sem cabeça. As pessoas se desviaram da verdade, ao invés de se apegar ao Evangelho, estão se apegando a discursos vãos. Eu tive uma experiência assim, um sacrifício assado, você pagou o preço, você recebeu, você buscou, você isso. Discursos que na verdade vem só massagear o ego das pessoas. As pessoas não crescem na graça e no conhecimento e vivem ali, enredada, presa naquele sistema. É um culto da prosperidade que só quem prospera é o pastor. É um culto de libertação que nunca liberta, porque todo domingo ele vai pregar sobre libertação. Porque se eu digo aqui, irmão, eu vou fazer aqui um culto de libertação, eu vou fazer uma oração forte e você vai ser liberta. Eu prometi isso. Então, se essa pessoa foi liberta, ela vem buscar mais libertação para quê? Então, a propaganda enganosa da igreja, culto de libertação, na verdade é um culto de escravidão. Nunca liberta ninguém. Jesus disse: conhecereis a verdade vos... Aí eu sou livre. Agora as igrejas dizem assim: venha para Jesus te libertar. Mas no dia que você não pisa na igreja, eles dizem assim: o demônio pegou ela de novo. Não liberta nunca. Então isso são fábulas, histórias, contos culturais religiosos que não servem para absolutamente nada. E o apóstolo Paulo disse: não perca tempo com isso. Alguns vão rejeitar a sã doutrina e vão atrás dessas coisas. Então, deixe essas pessoas irem atrás dessas coisas e você siga firme o evangelho da graça de Deus. Amém? Graça e paz.